Não, ninguém nasce imbecil ou, né, ou sem noção do mundo. A gente é feito de imbecil. Não é isso? Existem forças que têm interesse nisso, ou seja, existem forças econômicas, no nosso caso, que têm interesse na distorção sistemática da nossa realidade. É exatamente o que acontece com a nossa mídia. Quer dizer, a nossa mídia, ela é a pior mídia do mundo. Né? Quer dizer, ela não tem nenhuma pluralidade, não há divergência de opiniões, né? E é uma mídia que é, digamos assim, ela é a boca do capital financeiro. Normalmente as pessoas acham que a manipulação midiática é sempre política, ou seja, tem a ver com o Estado, etc. Mas essa manipulação, e existe no nosso caso, ela pode estar centrada no mercado. Né? O que mostra como as forças de mercado são invisibilizadas entre nós. Né? E a nossa mídia é uma espécie de boca da fração financeira do capital entre nós hoje em dia. Né? Então ela distorce, quer dizer, enquanto a fração financeira organiza o assalto da população como um todo, via juro, via dívida pública, via isenções fiscais de bancos e de empresas, que é a real corrupção, né? Que é 1 bilhão de vezes maior do que a merreca que a Lava Jato diz ter recuperado aos cofres públicos, o que é uma demonstração, né, da farsa que isso significa, né? Quer dizer, dessa corrupção ligada apenas ao Estado e à política, porque é uma forma de você fragilizar, criminalizar a política, porque o sistema político foi montado assim, desse modo, para que o mercado pudesse comprá-lo. Essa é a história. Né? Então o sistema político inteiro tem que ser refeito. Essa é a discussão que nunca se põe na nossa mídia. Né? A mídia sempre fulaniza a corrupção, né, para continuar ganhando com ela. Né? Ou seja, então o esquema real de poder entre nós não está no Estado, nunca esteve. Né? A elite do Estado, ela é no fundo uma lacaia do mercado, né, como os nossos políticos são, quer dizer, você compra 400 deputados, como os bancos e as grandes empresas fazem, então você legitima, né, quer dizer, a corrupção do mercado. E a mídia faz o seu papel de distorcer, de fraudar, de mentir, né, quer dizer, o que está acontecendo para o público. A nossa dominação social, econômica e política está resumida nisso. A noção que nós temos hoje do que é o Brasil, do que é o brasileiro, tem uma data. Isso foi construído, isso não existia desde sempre. Né? Não existia sequer a ideia de Brasil. Né? E até 1920, ou 30 do século passado, não havia uma noção de que o Brasil montava uma unidade. Você tinha o Rio Grande do Sul como uma unidade importante, São Paulo com outra, Pernambuco com outra, mas não havia uma ideia de Brasil. Né? Quem vai construir essa ideia é Gilberto Freire, em 1933. Né? Eu não quero entrar nisso, que é um tema muito, enfim, muito acadêmico, né? Mas ele constrói essa ideia de que a gente vem de Portugal e tal, que é uma história que não é verdade, porque em Portugal não havia escravismo e no Brasil havia escravismo desde o ano zero, e a partir do escravismo se montam todas as relações da forma de família, de justiça, de política e de economia. Então a gente descende do escravismo. Obviamente, de um modo óbvio, né? Os seres humanos são construídos por instituições, né? Quer dizer, não por um sangue, DNA que se transmite de avô ou pai. Tal. Então, não vem de Portugal. Né? Mas o que é mais interessante é que a elite econômica de São Paulo, quando ela perde o poder político em 1930 para Getúlio Vargas, quer dizer, que era um representante de elites subordinadas, apoiado pela classe média, ou seja, Getúlio chega ao poder em 1930 no bojo do primeiro grande movimento de classe média entre nós, que é o tenentismo, que começa em 1922. Né? Ele começa no exército, mas ele se espraia pelas grandes cidades. Né? E é um movimento que ele aponta tanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto para o centro, como sempre foram os movimentos de classe média no século XX, ou quando a classe média era uma pequena burguesia no século XIX, idem, apontar para todos os lados. Né? O que foi que a elite paulistana fez? Olha, eu preciso controlar a classe média, né? Controlar a classe média pelo espírito, porque é a classe média que lê, letrada, porque as classes populares, os novos escravos, não é isso? E a classe trabalhadora, essa elite manda descer o pau, manda assassinar, etc. Né? É uma elite sanguinária, né? Quer dizer, até hoje, né? Etc. Quer dizer, com a classe média,
que no fundo a função social da classe média é exercer a dominação em nome dessa elite que é muito pequena, tá? Precisa de delegados que vão supervisionar, controlar a produção no mercado, legitimar, justificar a dominação, etc, etc. A classe média faz isso. Esse é o papel dela, né? E a elite precisava, então, da classe média. Ela não pode mandar bater na classe média. A classe média tem que conquistar, né, pela cabeça, pelo convencimento. Então se criam, nessa época, os grandes jornais que funcionam até hoje. Né? Os mesmos jornais que sempre mentiram sobre o que era o país e sempre mentiram em nome dessa pequena elite. Né? Agora, como os jornais apenas distribuem notícias, os jornais não que criam ideias, né? Não é isso? Você tinha que criar também uma instituição que produzisse ideias. Foi a partir disso que essa mesma elite de São Paulo, que não é nem pior nem melhor do que nenhuma outra elite, apenas a mais forte, a mais importante, né? Ela vai construir o quê? A USP, e na USP, obviamente, na USP tem várias coisas que foram importantes, etc. Pessoas que não seguiram essa linha e tudo, mas a USP foi montada para ser um think tank gigantesco do liberalismo conservador brasileiro. E ela exerceu esse papel à perfeição. Né? Então, os grandes conceitos que vão esclarecer o Brasil para a classe média desde 100 anos até agora, desde 1930 até agora, são os mesmos, né? Baseados nessa mentira de que a gente vem de Portugal, herda de Portugal uma corrupção que é absurda, em termos porque você recua essa corrupção até o século XIV, que é uma ideia louca, não é isso? Porque não existia corrupção no sentido moderno no século XIV. A noção de bem público moderna é uma noção que vai começar a ser aplicada no século XVIII, ou seja, séculos depois, o que mostra a confusão e a fragilidade, a mentira desse tipo de ideias. Né? A outra mentira, né, é de que nós somos marcados por um Estado patrimonial, né, e de uma elite má que está só no Estado. Veja que coisa boa para quem tem dinheiro. Né? Entende? Quer dizer, então, o roubo, o mal, etc., a corrupção não acontece no mercado. O mercado é o reino das virtudes, do empreendedorismo, da honestidade, trabalho duro, etc. Né? Então, o que foi que essa classe econômica fez? Ela criminalizou, estigmatizou a política, como é a elite má, que vampiriza o país, não é isso? E toda vez, então, que o sufrágio universal, inadvertidamente, ponha no Estado, que essa elite precisa para capturar, para roubar, para assaltar a população, né? Vamos ser honestos aqui, não é isso? Né? Essa elite pode acionar sua mídia, né, que faz parte dela, não é isso? Que é comprada por ela, etc., para jogar o tema, para jogar seletivamente o tema já pronto da corrupção apenas do Estado, né? Porque a partir da USP isso foi ensinado para todas as universidades. A USP é a universidade mais importante, a de maior prestígio, forma professores das outras universidades, né? E depois foi construído também essa ideia de uma história que vem desde Portugal, que é ensinada para todo brasileiro que chega à escola com 5 anos. É ensinada essa mentira, essa fraude. Isso é uma fraude enorme, né? Em nome de um interesse econômico, né? E depois o que a imprensa faz é distribuir em pílulas envenenadas todos os dias essa mentira do patrimonialismo e do populismo. São esses dois conceitos montados na USP e, digamos assim, espalhados para a população como um todo. O que resume isso é dizer o quê? Para que essa elite, que é uma elite do atraso, uma elite do saque, uma elite da rapina, né? Quer dizer, que é incomparável, não consigo imaginar uma elite pior no mundo inteiro, sem nenhum projeto nacional, etc., né? O que ela fez foi o quê? Ela colonizou a cabeça da classe média e de resto da população como um todo para meter a mão no bolso, no nosso bolso. Né? Quer dizer, o resumo da obra é esse.